A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio de poder novamente voltar a comunicar com cada um de vocês para trazermos aí um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo. Que Deus ele continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e que você a cada dia seja próspero. Tanto no aspecto espiritual, quanto também na saúde, na vida familiar, na sua vida financeira, na vida como um todo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 9, 31 de maio de 2020, desse segundo trimestre aí da CPAD, e a lição de hoje é o mistério da unidade revelada. É uma lição muito importante porque essa lição nos apresenta que havia um mistério que esteve oculto durante todo o período da antiga aliança, antes que Jesus viesse, de fato, para cumprir todas as profecias que a ele dizia respeito. E havia um mistério que estava oculto, que é exatamente aqui a lição coloca como o mistério da unidade. Esse mistério da unidade fala exatamente da inauguração, do surgimento da igreja, que reflete a unidade entre judeus e gentios, os dois povos, eles se tornando um só, que é um novo povo, uma nova humanidade, que é a igreja de Cristo Jesus. E é exatamente o que o texto está colocando, o mistério da unidade revelado. Em Cristo nós temos aí a revelação desse mistério, pois é através da própria morte e ressurreição de Cristo, da sua obra redentiva, que a unidade ela foi possível entre judeus e gentios e entre a humanidade e o próprio Deus. Portanto, esse é o título da nossa lição, tomando aqui a ideia de um mistério da unidade, tomando o mistério aqui no aspecto de um segredo, que esse é o conceito bíblico, aqui era um segredo, uma doutrina, vamos dizer assim, secreta, que ainda não estava esclarecida, que ela foi revelada. Então, exatamente a igreja é esse mistério oculto em Deus, que é o resultado da união entre todos os povos, entre judeus e gentios. O textuário da nossa lição, ele é bastante interessante, está aí no livro de Efésios, capítulo 3, o verso de número 5, e esse textual ele reaparece na leitura bíblica em classe. Portanto, só vou lê-lo e deixar para comentá-lo quando do estudo aí da leitura bíblica em classe. Então, o textuário nos diz o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, que fala exatamente desse mistério. A verdade prática nos apresenta: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Que nós já temos aqui essa informação da verdade prática, que esse mistério que estava oculto em todos os tempos, todos os séculos passados, ele foi exatamente revelado, ele foi mostrado, esse mistério, Deus revelou aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então aqui dá a ideia que exatamente a esses profetas e apóstolos do Novo Testamento, Deus revelou o mistério que é exatamente a união onde judeus e gentios eles estão unidos em Cristo, formando a sua igreja. Então esse no caso aí, esse primeiro momento da lição, a verdade prática que nós lemos, e também o textual. E a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 13. O verso primeiro aí do capítulo 3, ele dá a ideia assim de uma conclusiva, ou retoma, melhor dizendo, um argumento anterior. Então, para que não fique meio descontextualizado esse texto, eu quero só fazer assim uma breve menção do que aqui o escritor aos Efésios, Paulo aos Efésios, ele apresentou
aí no capítulo 2, para nós entrarmos aí no texto da lição. No capítulo 2, Paulo, logo no início do capítulo, no verso 1, ele vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa primeira parte, esse primeiro parágrafo teológico do capítulo 2, nos mostra exatamente que a salvação é pela graça. Aqui Paulo apresenta, no caso, os gentios que estavam mortos em ofensas e pecados, e ele começa a discorrer a graça de Deus que alcançou aos gentios, quando ele aí, lá para o versículo 4 do capítulo 2, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, ele na sequência do verso, ele coloca, então, apresenta que pela graça sois salvos. Isso aqui é algo muito interessante. No verso 8, ele retoma esse conteúdo quando ele coloca: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui o apóstolo ele deixa bem claro que a salvação é pela graça, e sendo a fé uma resposta ao chamado da graça divina. Aí no capítulo 2, então, ele fala da graça, aí até o verso de número 10, de 1 a 10, mais ou menos. E aí, a partir do verso 11 até o verso de número 22, ele fala sobre os gentios e os judeus que são unidos por meio da cruz de Jesus Cristo. Aí, nesse texto, ele apresenta a questão da circuncisão e a questão da incircuncisão, mostrando exatamente que Deus, no caso, ele nos chamou, e a circuncisão que Deus opera é exatamente uma circuncisão, podemos dizer assim, dentro do contexto, não só desse texto, mas num contexto maior, é uma circuncisão, no caso, espiritual, não da carne. Ele mostra aqui, portanto, lembrai-vos que no outro tempo eram gentios na carne, chamados de incircuncisos, aí no verso número 11, eram chamados de incircuncisos pelos, no caso, os que eram considerados circuncisos, que eram os judeus. Aí na altura do verso 16, ele diz: e pela cruz reconciliou ambos, quem? Judeus e gentios foram reconciliados em um só corpo, matando então a inimizade. Aí o verso 19 aí do capítulo 2, ele diz então que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. E aí também apresenta a questão que a igreja foi edificada em Cristo como um edifício espiritual para a morada de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a pedra de esquina. Conteúdo esse que nós comentamos na lição da semana passada. Então, depois de apresentar a salvação pela graça, a união através de Cristo, tanto de judeus e gentios, tanto dos circuncisos quanto os circuncisos, aí no capítulo de número 3, que é o texto da lição, ele vai nos apresentar o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Ele vai apresentar o seu apostolado, e aí nesses primeiros versos, aí até o verso de número 13, ele vai basicamente mostrar a questão do seu apostolado para os gentios, e também mostrando esse mistério que foi oculto no passado e que agora estava sendo revelado aos profetas e aos apóstolos, que é exatamente o mistério, que é a unidade em Cristo materializada, no caso, na formação da igreja. Então, daí, no texto da leitura bíblica, ele vai colocar exatamente: por esta causa. Qual é esta causa? Exatamente a causa que a igreja, que é essa junção de judeus e gentios. Então, pela causa, pela obra de Deus, é o que ele está aqui colocando. Quando ele diz: por esta causa, eu, Paulo, aí Efésios 3, de 1 a 13, que é a leitura bíblica em classe: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, aqui a causa que ele fala é exatamente a obra de Deus, e como o apóstolo Paulo, ele era considerado aqui o apóstolo dos gentios,
Então, qual era a causa? A causa era exatamente levar Jesus aos gentios e mostrar que, de fato, Deus, tanto de judeus quanto de gentios, Deus agora formou um novo povo, que é a sua igreja. Então, esta era a missão de Paulo. E é exatamente o que ele coloca. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo para vós, os gentios. A ideia aqui de prisioneiro de Cristo, ela é uma expressão muito forte em Paulo, porque na verdade Paulo, ele se sentia prisioneiro espiritualmente falando, ele era o preso de Cristo porque ele foi vencido por Cristo, como também, vamos dizer assim, no sentido físico, no sentido literal, podemos dizer assim, boa parte das suas cartas, ele as escreveu na prisão. Então, ele era um prisioneiro de fato, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico. Ele sofria prisões, açoites, ele era preso e foi preso várias vezes, exatamente por amor a Cristo. Daí ele se colocar como um prisioneiro, duplo prisioneiro de Cristo. Tem na sequência do texto, aí retomando o verso 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para vós me foi dada. Que ele retoma aquilo que ele já havia dito no capítulo 2, e ele fala exatamente que ele é um mensageiro, esse prisioneiro de Cristo, cuja missão é exatamente revelar, mostrar a graça de Deus através de Cristo Jesus, que torna judeus e gentios um só povo, que é a igreja. E ele coloca exatamente que se é que tendes ouvido, que tendes aprendido sobre a dispensação da graça que para convosco foi dada. Então ele retoma a ideia do que ele havia dito no capítulo 2, e aí o verso 3, ele nos apresenta como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O pouco que ele está falando aqui, há pouco vos escrevi, foi exatamente o que nós lemos no capítulo 2, quando ele fala da questão da união de judeus e gentios, que foram unidos em Cristo, que não há mais nem a circuncisão e nem a circuncisão, mas que em Cristo nós nos tornamos membros da família de Deus e não somos mais forasteiros, que é o que ele há pouco havia dito e é o que ele está colocando agora. Como me foi revelado manifesto esse mistério, como acima eu vos escrevi. Então ele já estava falando desse mistério, que é exatamente a unidade entre judeus e gentios que foram unidos por Cristo e unidos a Deus. Aí o verso 4 ele apresenta: pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele está dizendo que ao ler essa carta, eles iriam compreender o que ele já sabia em relação ao mistério de Cristo. Mistério esse, no verso 5, ele diz: mistério o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas, como nós já falamos na lição passada também, que a igreja estava exatamente fundamentada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, fundamento esse que era o próprio Jesus, que é a pedra principal, a pedra de esquina. Aí o verso 6 ele vai dizer sobre a questão desse mistério, ele vai estar retomando o que ele fala no verso 4, quando ele diz: a saber, qual é o mistério? Ele vai dizer que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então ele está colocando exatamente a ideia aqui de que os gentios eles são co-herdeiros do mesmo corpo, porque as bênçãos, as promessas de Deus não é agora só para os judeus, mas também os gentios irão co-herdar essas promessas, uma vez que o mistério constitui exatamente na unidade entre judeus e gentios, isso através da formação da igreja. A igreja, não estamos falando aqui necessariamente de religião, de uma instituição, mas a igreja enquanto corpo espiritual de Cristo, enquanto esse edifício
espiritual. Então é exatamente o que ele está colocando, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Verso 7, do qual, o Evangelho, pelo qual manifesta a graça de Cristo, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aqui é bem interessante que Paulo ele se apresenta como alguém que foi chamado por Deus, foi usado por Deus, separado por Deus, feito ministro para exercer, no caso, e manifestar o mistério de Deus, que é a graça de Deus que lhe foi dado, para que o poder de Deus, através da sua vida, operando na sua vida, fosse manifestado através da pregação do Evangelho. Verso 8 ele coloca: a mim, o mínimo de todos os santos, ele não se considera o maior, isso aqui é muito interessante, ele se considera o menor de todos. A mim me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui Paulo, é importante o que ele está colocando, que ele foi chamado para anunciar entre os gentios, uma vez que ele se considerava apóstolo dos gentios, ele foi chamado por meio do Evangelho, por Cristo, para anunciar as incompreensíveis riquezas do Evangelho, riquezas de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, a manifestação, o mistério que envolve Cristo, isso aqui é muito interessante, vai além da compreensão humana. O próprio amor de Deus pelo homem está além da compreensão. Então ele coloca exatamente que esta graça lhe foi dada entre os gentios por meio do Evangelho, para que ele pudesse então manifestar, anunciar por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar, verso 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Então ele coloca como função dele, ele foi chamado para poder demonstrar qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então Deus ocultou isso lá nos séculos antes. Esse mistério estava oculto em Deus, quer dizer que ele já existia, já estava no plano de Deus a igreja, porém ainda não tinha sido revelada. Para que agora, verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso aqui é interessante porque o mistério se refere à própria igreja, e a própria igreja ela tem a responsabilidade de fazer conhecido o mistério de Deus, como aqui o texto coloca, entre os principados e potestades, e também entre a própria humanidade. A igreja é essa agência propagadora do Evangelho de Cristo, ela é o próprio mistério de Deus revelado, e ela mesma tem a responsabilidade de se manifestar e de levar outros a terem a experiência com Cristo. Verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então, Paulo aqui ele aconselha aos irmãos que esses irmãos não viessem a desfalecer pelas suas tribulações, porque as tribulações que ele passava era exatamente isso, redundava em glória para a igreja. É muito interessante porque aqui o que Paulo ele pretende aqui é exatamente apresentar à igreja e aos demais e aos gentios que o mistério que havia sido ocultado séculos e séculos agora estava sendo revelado aos profetas e aos apóstolos, e ele era o mensageiro de Deus para poder fazer conhecido o mistério de Deus entre, no caso, os gentios, que é exatamente a igreja. Levar os gentios
a fazerem partes, a serem co-participantes do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a introdução da lição nos apresenta Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Jesus Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Eu acho muito interessante essa parte aqui introdutória do primeiro tópico, quando nos apresenta aqui que os gentios eles ignoravam, no caso a ideia, ignoravam totalmente o mistério, e os judeus eles pensavam ser os únicos beneficiários, como aqui coloca, das promessas. Então, gentios ignoravam as promessas divinas e os judeus se achavam os únicos beneficiários das promessas de Deus. Porém, os dois, tanto judeus quanto gentios, eles ignoravam o mistério de Deus que estava oculto, que era exatamente a junção dos dois povos num só povo, que é a Igreja de Cristo. Aí o primeiro subtópico nos apresenta o conceito bíblico de mistério. Do grego é mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso misticismo. O adepto falso, melhor dizendo, do misticismo. Então, o que nós temos aqui? Aqui o que está colocando, que a ideia de mistério aqui não é algo, vamos dizer assim, não se refere aqui o aspecto de mistério, não é algo para poucas pessoas, que só alguns, vamos dizer assim, iniciados, que tenha a possibilidade de compreender tais ensinamentos, como aí o misticismo tenta colocar. O mistério aqui é algo que esteve oculto, vamos colocar assim, de todos, mas que quando foi revelado para todos, e não para algumas. Essa é a ideia do que o texto está colocando. Que mistério aqui era um segredo, era a doutrina secreta que foi revelada para todos. Então, pelo contrário, no cristianismo mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Ou seja, todos podem participar desse mistério que é exatamente a igreja. Aí o subtópico 2 nos apresenta o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com um valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, ou seja, aqui mostra exatamente que num momento, numa circunstância, esse mistério esteve oculto no passado, mas agora esse mistério, quer dizer, numa outra circunstância, que é após a obra redentora de Cristo, esse mistério então ele foi revelado. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. É que é muito interessante que quando o termo ele apresenta não foi manifestado como agora, dá a ideia o quê? Que já esse mistério ele já estava oculto em Deus, alguns profetas, tem alguma parte da Bíblia, alguns já sinalizavam para isso, mas não tinham uma visão clara desse mistério, como no caso, agora na nova aliança, ele havia sido revelado. Isso aqui é muito interessante. Então, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Alguns já tinham um leve conhecimento de que os gentios também participariam
desse mistério, porém isso não estava bem claro qual seria esse mistério. Tinha-se a consciência de que a bênção de Deus chegaria, no caso, a todos aqueles, por exemplo, que abençoassem a Israel, seria abençoado também. O próprio texto, nós vamos ler, fala que as nações da terra seriam benditas através da semente ou por meio da semente de Abraão, etc. Aí o subtópico 3 nos apresenta o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Por exemplo, Gênesis, capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo de número 3, temos aqui Moisés, aqui, partindo do princípio que Moisés foi quem escreveu o livro do Gênesis, aí capítulo 12, verso 3, nos diz o seguinte, 12:3. Gênesis 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já fala que a bênção de Deus atingiria todas as famílias da terra através da bênção que estaria sobre a vida de Abraão. Então aqui já temos os profetas aqui mencionando sobre esta bênção, que é algo muito importante. O que esses profetas não sabiam era como aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Sabia que as nações seriam abençoadas, mas não como se daria isso, porque o mistério, a igreja, ainda não havia sido revelado. Não saberia como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e os gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, que é exatamente o que é a igreja. A igreja é o mistério oculto. Então eles falavam dessa promessa, que as nações seriam abençoadas através da bênção que recairia sobre a nação de Israel, porém como se concretizaria essa bênção eles não sabiam. Por quê? Porque esse mistério que é a igreja ainda estava oculto, eles ainda não tinham conhecimento. Indo para o tópico 2 da lição, esse tópico nos apresenta o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Como já falei, ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo e que esse mistério lhe foi revelado. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, mas foi o próprio Cristo quem o chamou, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Ele fala que não consultou a homem nenhum, a carne nenhuma, mas ele foi por direção de Deus quando ele recebeu o chamado para os gentios. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Eu acho que isso aqui é muito significativo, por quê? Porque uma vez que Paulo ele é um apóstolo dos gentios, ele fala que não consultou a homem algum, mas ele recebeu um chamado diretamente de Deus, ele teve aquele encontro com Cristo, e muito significativo, por quê? Porque se ele foi chamado por Cristo e ele é o apóstolo dos gentios, isso só faz confirmar a entrada dos gentios no plano de Deus, que é exatamente a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, porque era algo espiritual. Era, no caso, como ele apresenta no textos
e que eu acho aqui bem significativo nós vermos quando ele coloca sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo, que são mistérios no mundo espiritual, não é o intelecto humano, não é a razão que dará conta dessas riquezas incompreensíveis de Cristo. É exatamente o que o texto aqui, o comentarista, ele está colocando, eu achei muito importante, quando fala sobre esse mistério, quando o comentarista ele diz, e ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio, por meio da intelectualidade. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por meio da sabedoria humana, mas é o que? Uma revelação da parte de Deus. Aí o subtópico 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Em termos gerais, qual é o mistério que esteve oculto? A igreja. Até então, a igreja ainda não existia, estava no plano de Deus, mas ainda não existia. E foi revelado exatamente aos profetas e apóstolos no Novo Testamento. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Deus idealizou, esse mistério estava oculto em Deus, e Cristo vem efetivar, tornar esse mistério, vamos dizer assim, cumprir esse mistério que estava oculto em Deus. Então, Cristo prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, que é a igreja. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, que a eles foram comunicados, aos apóstolos e os profetas foram comunicados, sendo eles exatamente aqueles que lançaram os primeiros fundamentos da fé, tomando Cristo como a pedra principal. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Isso aqui é muito importante, porque quem tem a responsabilidade de anunciar as dádivas desse mistério revelado, que é a igreja, é a própria igreja, como nós falamos no outro momento. Então, a própria igreja tem essa responsabilidade para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida do mundo exatamente através da própria igreja, que é o mistério revelado. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, que é a constituição da própria igreja, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Ao subtópico 3, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, nele e por ele, quer dizer, em Cristo tornamos uma só carne, um só povo em Cristo, e é ele mesmo que faz isso, que opera este milagre. Então isso aqui é muito importante. Mas em Cristo e por Cristo, todos são e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram de entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Aí é a questão da entrada, quando os gentios, por exemplo, eles se convertiam, alguns questionavam, às vezes queria cobrar que os gentios praticassem atos, no caso judaico, da religião judaica, se tornassem, vamos dizer assim, judaizantes, cumprisse a lei de Moisés, porque eles ainda não entendiam esse acesso, no caso dos gentios, no reino de Deus. Então, alguns demoraram para compreender, até que houve concílio, o primeiro concílio em Jerusalém, para resolver essas questões, porque até então isso era algo novo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, é a vontade de Deus que esse mistério ele seja propagado a toda a humanidade. E aí, finalmente, o último tópico da lição, não vou deter muito nessa lição, o último tópico nos apresenta, o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden,
Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Isso aqui é muito interessante porque, é claro, é um ponto polêmico. Não vou entrar aqui no mérito da discussão, mas Deus não é um Deus que se surpreende, ninguém pega a Deus de surpresa, porque Deus conhece o fim desde o começo. Apesar de Deus, no caso, dar ao homem a liberdade, o livre-arbítrio, saber o que o homem faria com o livre-arbítrio, ele conhecia de tudo, Deus não interferiu, vamos dizer assim, na livre escolha do homem, mas também Deus já tinha um plano na eternidade, conhecendo o futuro, conhecendo o que o homem faria ou o que o homem fez, vamos dizer assim, com a sua liberdade, Deus já tinha um plano redentivo para toda a humanidade. Aí o primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, que não dá para sondar, não dá para mensurar o mistério que é a igreja, que é o corpo de Cristo. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, não dava para mensurar, para calcular o que eram as boas novas de salvação, essa obra de Deus através, no caso de Jesus Cristo. A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, que Deus projetou isso, sendo livremente concedida aos homens por meio de Jesus Cristo. Deus já havia projetado isso desde a eternidade e concedido ao homem de maneira livre através de Jesus Cristo. Tudo abrange o beneplácito, a bondade da vontade divina, que articulou o plano. E Deus, ele articula o plano, o conteúdo desse plano é a execução do plano através de Cristo Jesus, que executou esse plano que já havia sido pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Subtópico 2. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Então Deus sempre no controle, cuidando, vamos dizer assim, do homem. Assim o plano de salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Jesus Cristo. Então a igreja foi um projeto de Deus, a unidade através de Cristo Jesus, de judeus e gentios, esse novo povo, essa nova humanidade era um projeto que estava oculto em Deus, era um mistério que estava oculto em Deus e que então foi revelado. O plano divinamente pré-estabelecido, o subtópico 3 agora, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divinamente, ou o plano divino, não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não surgiu aí, Adão pecou e Deus agora teve que inventar um plano. Não, esse plano já havia sido estabelecido por Deus. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então isso aqui é muito interessante nós observarmos por quê? Porque de fato o plano de Deus já estava pré-estabelecido e no tempo certo esse plano veio à luz, esse mistério foi revelado, que é exatamente a formação, vamos dizer assim, de uma nova humanidade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito
Importante nós observarmos que, como a lição aqui colocou muito bem, que o pecado não pegou Deus de surpresa. Aí a conclusão da lição nos apresenta: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Fechando aqui, o que a Bíblia aqui nos mostra é que a igreja é o mistério de Deus revelado e compete à igreja se manifestar ao mundo enquanto mistério de Deus, para que tanto judeus quanto gentios eles possam fazer parte dessa promessa. Então a igreja é o mistério e é a própria igreja que deve desvendar esse mistério para o mundo perdido. Amém? Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando ao teu coração, que nós possamos, que nós venhamos a aprender a cada dia mais, valorizar a obra de Cristo por nós, quem nós somos, fazer parte do corpo de Cristo, desse edifício espiritual, e que também nós possamos nos mover no sentido de tornar Deus, tornar Cristo conhecido das pessoas, porque esta também é a nossa obrigação, é a nossa função enquanto igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, orei por nós, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.